Então, eu achei dois vídeos de um padre da Igreja Católica, e os dois vídeos é muito interessante. O primeiro vídeo é ele mostrando para os próprios católicos que não existe homem santo. Não existe o homem só porque ele é sacerdote, que ele é santinho. Para você que é evangélico, compreenda que só quem sabe quem é o pastor é a esposa. Olha para a esposa e vê como que ela está cansada. Olha para a esposa e vê como que ela não está mais aguentando, cara. Eu falo pastor porque, biblicamente falando, não existe mulheres pastoras, presbíteras, diaconisas. A Bíblia proíbe a mulher de ter cargo de comando. Então, você que é mulher, o máximo que você pode ser, e olha que é uma coisa grandiosa, é profetiza. Não existe bispa. É o nome. É pistoli. Enfim, fugiu da cabeça aqui o nome que se dá a bispa. A bispo feminino. Meu pai, fugiu mesmo. O nome está aqui, mas não quer sair. Esse é o primeiro vídeo do padre, ele falando sobre a questão do sacerdote. E depois vem o segundo vídeo do padre. Ele vem querendo mostrar as doutrinas católicas, citando as doutrinas que o Criador deu ao seu povo escolhido. Ele tentou falar que a doutrina católica está certa. Então preste atenção se você realmente é católico ou se você realmente é um protestante. Bom vídeo aí. Pessoal que assiste, né? Diz, nossa, Padre Paulo deve ser um grande santo, né? Etc e tal. Mora com ele. Aí você descobre o que é da peste. Eu fico pensando, meu Deus, se eu não rezasse, eu não ia suportar esse negócio aqui não. Olhando para tudo que eu tive que passar, todas as coisas, se eu não tivesse realmente alguma coisa desse encontro com Deus, eu não estou aqui me colocando como grande místico, não. Assim, o pessoal que vive comigo sabe muito bem a miséria que eu sou. O sacerdote apresenta a Deus as orações das pessoas e recebe de Deus as instruções, as inspirações para instruir as pessoas, para esclarecê-las, para que elas saibam das coisas. Então, é evidente que só pela própria função do sacerdote, né, se supõe que o padre reza. E aí você vê que tragédia é essa teologia modernosa que, não, o padre não é sacerdote, o padre é presbítero. Né? Quer dizer, mas você vê 2000 anos de cristianismo, todos os santos, padres, presbíteros, eram grandes homens de oração. E é isso que o padre faz durante a missa. Ele apresenta a Deus as orações em nome do povo. Para que Deus Todo-Poderoso se fez homem e morreu na cruz, se o mal que ele tinha que curar não era grave, se não tinha inferno? Para que ele se deu ao trabalho para que um remédio tão grande quando a doença era somente uma questão de resolver os problemas sociais e montar ONGs, né, para que a gente possa implantar o socialismo aqui na Terra e a causa de Jesus continue viva entre nós.
Não precisa morrer na cruz, né? Basta arranjar um cargo no governo. A ausência de um verdadeiro sacerdote numa vida é uma miséria que não tem nome. É a única miséria. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, eu quero que você abra aí a Bíblia agora, no capítulo 5 de Mateus, para eu fazer uma pequena leitura aqui rapidinho, porque eu quero fazer um comentário. Enquanto você procura aí, eu vou fazendo um comentário. Eu quero só que você escute bem, para você entender. Hoje, dia 19 de junho de 2024, eu tenho 49 anos, ao qual, desde 1996, bora botar aí, eu não lembro qual é o mês, mas vamos botar aí entre agosto e outubro de 96, entre agosto e outubro, eu não lembro qual foi o mês. Foi quando eu conheci a igreja evangélica, entrei e me converti. Então, o que acontece, para você entender? Eu não lembro o mês, mas eu acredito que foi em 96 sim, tá? Então vamos lá. Entenda o que eu vou te falar. Primeiro, a pessoa que tem um mês de igreja, ela pode sim estar muito mais espiritualmente alicerçada do que um homem de 30 anos de religião, tá? Tempo religioso não quer dizer que a pessoa é mais ou menos santo do que uma pessoa que tem um mês de religião. Eu estou só falando isso por quê? Porque em 1996, quando eu me converti, eu era um católico macumbeiro, porque todo católico, se ele não vai para dentro de um centro de macumba, de umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, ou sei lá o quê, ele vai procurar simpatia. Simpatia disso, simpatia daquilo. Isso quando a bebida e as drogas não laçam o católico, né? E claro, o católico, ele continua sendo católico dentro das outras religiões, budista, Hare Krishna e qualquer outra religião nesse sentido. Porque não há uma conversão e um protesto relacionado ao que é pecado e o que não é pecado. Então eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler aqui agora. Mateus capítulo 5. Eu vou voltar a falar o que eu estava falando aqui sobre conversão, tá? Mateus capítulo 5, versículo 17. Aí fala assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou abrogar, ou deixar de fazer, ou mudar, ou qualquer forma negativa relacionada à lei. Eu vou te falar que lei é essa. Ou aquilo que os profetas predisse antes da vinda e durante a vinda do Salvador. Não vim abrogar nada, mas cumprir. Isso é, eu não vim mostrar nada a vocês que aquilo é certo ou errado. Eu só vim cumprir, porque a minha missão é cumprir. Mas por que a minha missão é cumprir? Vamos lá no versículo 18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra deixar de existir, nenhum jota ou tio será mudado da lei. Mas eu quero só que você entenda uma coisa, tá? A letra J, ela não existe. A letra J, ela não existe até o ano de 1563. Até o ano 1563, a letra J não existia. Isso aqui é água, tá, gente? Ó, eu molhei o cabelo aqui e caiu água aqui.
Até o ano 1560, depois de Cristo, a letra J não existia, não existia o som de J, não existia nada. Então, isso aqui, esse J aqui, não existe, tá? Jamais passará a lei sem que tudo seja cumprido. Jamais passará a lei sem que tudo seja cumprido. Isso é, enquanto esse planeta existir, enquanto o Salvador não voltar, a lei ela não muda. E nem vai mudar, porque isso eu já tinha falado já para algumas pessoas, e as pessoas parecem que não entendem. Para Satanás cair, para Satanás cair, para aquilo que Satanás fez no céu, tinha que existir alguma coisa para mostrar um parâmetro do que é pecado e do que não é pecado. Aquilo que Satanás fez no céu, que fez por onde ele cair, simbolizando, mostrando e ministrando que é pecado, é por causa da lei. A lei, ela existe da mesma forma que o Criador existe, porque a lei é o próprio Criador. A lei é imutável, a lei não muda, a lei não acaba. Aí, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande, grande no reino dos céus. Aí eu fiz a mesma pergunta. Para um monte de gente. As pessoas, uma ficou olhando para a cara do outro com cara de bolacha. Cara de biscoito, né? Bolacha. Eu não sou paulista, sou carioca. Porque aqui no Rio, bolacha é um biscoito assim, como se fosse um pãozinho de mel. Então, quando você chega no mercado, você pergunta, tem bolacha? A pessoa vai te mostrar um biscoito redondinho assim, que é chamado pão de mel, tá? Aqui no Rio, biscoito é biscoito. Mas o pão de mel a gente chama de bolacha. Aí quando eu falei cara de bolacha, é a cara redonda igual um pãozinho de mel. Mas aí eu tenho que falar isso aqui porque, para as pessoas não acharem que eu sou paulista, que eu não sou paulista, eu sou carioca. Eu sou carioca nascido e criado no município do Rio de Janeiro. Porque carioca não é quem nasce no Rio de Janeiro. Carioca é quem nasce no município do Rio de Janeiro. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Sendo até hoje que nascem no município do Rio de Janeiro são fluminenses. Fluminenses. Mas o carioca, ele tem esse apelido porque ele nasce no município do Rio. Mas quem nasce em todo o estado do Rio de Janeiro, ele é fluminense. Aí tem o sul fluminense, tem o fluminense, tem o norte fluminense, e assim vai. E quem mora no município do Rio tem o apelido de carioca, que na verdade, quando você pega esse nome carioca e vai buscar entender o que significa, porque não é tupi-guarani não. Carioca vem de sotaque indígena, vem da língua indígena, mas não é do tupi-guarani não é do Guarani não. Depois você estuda aí, da onde que vem. Significa a casa dos brancos. Tá? Carioca significa a casa dos brancos, na língua indígena. Tá? Na língua indígena, eu não lembro qual é a língua indígena daqui do Rio de Janeiro. Eu não sei se é do Tamoio, eu não sei qual é a tribo indígena, mas não é Tupi-Guarani, não. É uma língua que, não sei se era dos Tamoios, eu não sei de quem era. Eu esqueci que fugiu.
Carioca significa a casa dos brancos, tá? Então, é isso que significa carioca. Isso não tem nada a ver com contexto racial, porque é a forma que os índios se comunicavam para eles entenderem aonde tinha que ir. Só isso. Então, carioca era a casa dos brancos. Na senzala dos negros, eles deviam ter algum outro nome parecido com carioca. Mas, enfim. Voltando aqui. Então, para você entender que o versículo 19, que o menor no reino dos céus é o capeta, é Satanás. E o maior no reino dos céus é o Salvador, é Jesus Cristo. Então, aquele que cumprir a lei e ensinar a lei, ele vai ser considerado grande, isso é, ele vai ser visto como o próprio Cristo. E aquele que ensinar errado e não ensinar a lei, não praticar a lei, vai ser enxergado como o próprio Satanás. Aí vem aqui, no versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos. Porque se a sua justiça não proceder, isso é, se você não for um homem íntegro, justo, se você não for um homem íntegro, se você não for uma mulher íntegra, se você não for um homem justo, se você não for uma mulher justa, o tempo que você perde dentro da religião vai ser só tempo perdido. Você não vai ter direito à salvação. É o próprio Jesus falando, é o próprio Salvador. Versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raça será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Isso é, quando você entende o que está escrito, quando você não precisa da religião para entender o que está escrito, o seu erro é menor. Eu vou pedir para você abrir aqui em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. 6 não, desculpa, 5. E está escrito assim. 5, versículo 7 em diante. 6, versículo 6 em diante. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 em diante. O primeiro mandamento vem assim, o versículo 6. Eu sou o Criador que te tirou da casa de servidão e do pecado. Sou aquele que te tirou do Egito. Egito significa casa do pecado, casa da servidão. Não é porque o país Egito é ruim, não é porque o povo egípcio já está contaminado e liquidado, não é isso. É que o Egito, naquele momento que foi tirado da terra do Egito, ele veio como libertador. Aí vem o segundo mandamento. Não terás outros deuses. Porque o versículo 6 e o versículo 7, para mim, é um mandamento só, mas vamos lá. Segundo mandamento, não terás outros deuses. O terceiro mandamento. E aí já é o versículo 11. Não tomarás o nome do Criador em vão. E depois vem o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Quando você lê os mandamentos da Igreja Católica, que as pessoas aprendem no catequese, o versículo 6 e o versículo 7 se tornam um mandamento só. E o quarto mandamento, que é guarda o sétimo dia, se torna o terceiro mandamento, que eles mudaram para guardar domingos e festas.
quando você pega a Bíblia, o que acontece? Você tem que entender que o povo escolhido do Criador não é o romano, não é o brasileiro, não é o africano, não é o australiano, não é o árabe, não é o chinês, não é o japonês, não é o francês, não é o inglês, não é o estadunidense, não é o canadense, não é o argentino. O povo escolhido do Criador, o nome que vem, que ninguém sabe em si qual é o verdadeiro nome desse povo, porque, sinceramente, é um povo que começou com Adão e Eva, depois acabou o ciclo em Noé, depois que veio Noé, terminou o ciclo em Abraão, depois que veio Abraão, terminou o ciclo em Jacó, depois que veio Jacó, terminou o ciclo em Moisés, depois veio Moisés, terminou o ciclo em Cristo. Em Cristo não, porque ainda teve lá a Babilônia, né? Teve a Babilônia, então terminou o ciclo com o rei Joaquim, se não me engano. Joaquim. Terminou o ciclo ali na Babilônia, se não me engano é Joaquim. Com o rei Joaquim e depois Cristo. Cada ciclo, o povo ele foi mudando as suas características, mudando o seu linguajar, mudando a sua forma de agir, porque de ciclo em ciclo acontecia algo e a identidade original daquele povo ia se perdendo para ser o que é hoje. A Bíblia fala que o povo era um povo de cor preta. Era um povo de cor preta. E hoje, todo aquele que se diz povo escolhido é de cor branca. Não é nem de cor árabe, é de cor branca. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora, não. O que eu quero é que vocês entendam o seguinte. Calma aí. Eu vou te falar aqui, ó. Só esperar um minuto. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 22 fala assim: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tais que assim o adorem. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, 22 e 23. Mas eu quero que você leia aqui o versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando você entende que Cristo ele veio para o judeu, porque ele é judeu, e quando ele retornar, ele vai retornar como judeu. Que isso, Oliveira? Aonde você viu isso na Bíblia? Não é questão de eu ver na Bíblia, porque quando ele retornar, ele vai retornar para aqueles que buscam a verdade. E qual é a verdade? É aquilo que o Criador mandou o povo estudar, guardar, praticar e ensinar. A Torá. E a Torá é a lei. Aí você pode me citar algumas coisas diferentes, mas não.
Eu gravei aí dois. Eu gravei o padre aí falando. E eu vou botar esses dois vídeos aí para você entender que isso aí é bastante importante. Levítico. Eu acho que é Levítico. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 9:6. Se eu não me engano, é isso. Não, não é. Eu perdi aqui onde que é. Eu não sei onde que tá, não. Então, assim, eu sei que um é Deuteronômio. Um é Deuteronômio, isso eu sei. Quer ver? Deixa eu aqui em Deuteronômio. Vai que eu marquei lá. 6. Deuteronômio 6. Tá aqui, ó. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Criador de todo o seu entendimento, ó, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí, eu falo para você, o que você pode fazer para você... É isso mesmo, Levítico 19. Deixa eu voltar lá em Levítico 19. Levítico 19. A religião, ela complica as coisas. Levítico 19 fala assim, ó. Não se vingue, nem guarde ira ou mágoa. Aí vai depender da forma que está escrito aí na sua Bíblia. Contra os filhos do teu povo, isso é, contra teu irmão próximo, contra o brasileiro. Se você é brasileiro, contra o outro brasileiro. Se você é estadunidense, isso é norte-americano, contra lá o povo lá dos Estados Unidos. Se você é da Europa, não importa qual país da Europa, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, é contra lá os que são nascidos e criados nesses países que eu citei. África, Ásia, Oceania, enfim. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Criador. Levítico capítulo 19, versículo 18. Mas por que eu estou gravando isso aqui? Porque eu quero que você preste atenção agora nesse vídeo do padre aí. Você que é evangélico, preste atenção no vídeo do padre. E ver se você está seguindo uma doutrina. A sua igreja evangélica, né? Não importa também se você é budista, se você é Hare Krishna, se você é pentecostal, não é pentecostal, se é macumbeiro, não é macumbeiro, não importa. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí do padre e ver qual é a doutrina que você está seguindo, se é a doutrina romana ou se é a doutrina bíblica. Aí você me fala. Bom vídeo para você aí. Por que os 10 mandamentos na Bíblia são diferentes dos 10 mandamentos como nós aprendemos no catecismo? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, veja, se você pegar o catecismo da Igreja Católica no número 2051, você vai ter lá, né, já uma resposta condensada disso. Você tem em 3 colunas, né, as 2 fontes bíblicas dos 10 mandamentos e o resumo catequético. A própria Igreja Católica admite isso, ela não está escondendo e nem está adulterando os mandamentos. Quais são os 2 textos bíblicos que nos falam dos 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 21. Pois bem, esses textos, eles são muito mais longos do que a fórmula catequética que a igreja nos ensina, que é fácil de memorizar. É uma simples frase, né? Então, como é
que foram escritos os 10 mandamentos. Primeira coisa que nós temos que compreender. Na tradição judaica originária, eles não são chamados de 10 mandamentos. São 10 palavras. Né? Tanto que, quando Moisés sobe a montanha, e Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Isto é mandamento nenhum, mas para os judeus essa já é a primeira palavra. E aqui se encerra: eu sou o Senhor teu Deus. Né? E assim que está no Êxodo, capítulo 20, e sobretudo também está em Deuteronômio, capítulo 5, né? Em que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da casa do Egito, da casa da escravidão. Vejam, é na verdade uma memória daquilo que Deus fez no passado. Né? Bom, então, se é assim, a gente já compreende que não dá para pegar aquilo que são os 10 mandamentos como os judeus dividem esses 10 mandamentos. Porque o primeiro não é mandamento nenhum. O primeiro é simplesmente uma memória. Então, aquilo que para nós são os 10 mandamentos, eles depois dividem nas outras 9 palavras. Você vai dizer assim: mas padre, então vai faltar. É que no final, o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo e não desejar as coisas alheias é emendado num mandamento só. E aí dá o número de 10. É assim que fazem os judeus. E seguindo um pouco, mais ou menos de perto, os judeus, nós temos a tradição calvinista e a tradição dos ortodoxos. Nós na Igreja Católica fazemos de outra maneira. Nós dividimos os 10 mandamentos em mandamentos mesmo. Não é? Então, a divisão dos 10 mandamentos que nós seguimos é aquela que foi feita por Santo Agostinho. E a mesma coisa que seguem os luteranos, mais ou menos, né? E as nossas fórmulas catequéticas, que resumem as coisas. Qual é, então, o primeiro mandamento? Né? Bom, o primeiro mandamento é o mandamento de não ter outros deuses. E nele se inclui o mandamento de não fazer ídolos, ou seja, imagens para serem adoradas no lugar de Deus. Deixa eu ler para você ver como soa diferente daquilo que é a fórmula catequética que a gente tem. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti estátua com qualquer figura do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que cobra a iniquidade dos pais junto aos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia até 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento. Como está diferente, né? Qual é o mandamento que a gente aprende na catequese? Amarás o Senhor teu Deus. Bom, porque, na verdade, amarás o Senhor teu Deus não está aqui nesse texto dos 10 mandamentos. Na verdade, nós pegamos de um resumo que Jesus mesmo fez. Jesus, quando perguntaram a ele qual era o primeiro e maior dos mandamentos, Jesus não foi aqui no capítulo 5 do livro do Deuteronômio que eu acabei de ler para vocês, mas ele foi no capítulo 6, onde não está os 10 mandamentos, mas ele diz o famoso Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Esta formulação que foi feita por Jesus, a Igreja Católica diz, olha, isso daqui está muito mais bem feito, positivo. Então vamos colocar como sendo o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. O outro, não terás outros deuses,
Tá bom, tá correto. Mas é uma formulação negativa. Jesus fez a formulação positiva. Então, nós pegamos aquilo que Jesus fez. Né? Pois bem, então a fórmula amar a Deus sobre todas as coisas é uma fórmula fácil de decorar, fácil de viver, mas que não é o texto bíblico. Aí vem o segundo mandamento. Né? O segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar em vão o seu nome. Bom, aí a gente vê claramente que a fórmula catequética é mais breve. Né? Não tomar o santo nome em vão. O terceiro mandamento, que cria uma polêmica com aqueles que ainda defendem que se guarde o sábado, ele diz: guarda o dia do sábado, santifica-o, como te ordenou o Senhor teu Deus. Durante 6 dias trabalharás para fazer todo o teu trabalho, mas o 7º é o sábado, em honra do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o migrante que vive em tuas cidades, a fim de que teu escravo e tua escrava descansem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus, com mão forte e braço estendido, te fez sair dali. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou: guarda o dia do sábado. É enorme. E é todo ele voltado no descanso. Não é? Ora, nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou no domingo, os cristãos começaram a se reunir no dia do domingo. Que, aliás, recebeu esse nome a partir da ressurreição de Jesus. Né? Ou seja, o dia do Senhor. Né? Kyriakos, do Kyrios. Ou, em latim, o dia do Senhor, Dominus Dominicus. Dominicus quer dizer do Senhor. Então, o dia domingo, Dominicus. O dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Então, com o Novo Testamento já não se guarda mais o sábado, guarda-se o domingo. E assim vocês veem, eu estou exemplificando para você as várias modificações que foram acontecendo. Você vai dizer assim: mas padre, espera lá, mas não seria muito mais adequado que a Igreja Católica pegasse o texto da Bíblia e ficasse com o texto bíblico, ao invés de ficar inventando pequenas fórmulas mnemônicas, formulazinhas fáceis de guardar na memória? Veja, não. Por quê? Porque é importante nós recordarmos o seguinte: quando Jesus veio, ele aboliu todas as prescrições que estavam lá no Antigo Testamento, exceto aquelas prescrições que estavam na moral natural, na lei da natureza. Se você for olhar aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, as leis, as prescrições que estão aqui no Antigo Testamento são de 3 naturezas, 3 ordens. Ou são prescrições rituais que não valem mais para o Novo Testamento. Ninguém mais vai fazer o templo de Jerusalém, fazer sacrifícios de novilhos e de touros, etc, etc. Ou são, então essas leis foram abolidas. Elas eram uma preparação para o culto do Novo Testamento, que é o culto dos sacramentos, que é a liturgia, foi uma preparação. Deus fez aquilo para preparar. Agora que já está preparado, veio Jesus e instaurou o novo culto a Deus. Existe uma segundo tipo de prescrições que estão lá no Antigo Testamento, que são, digamos assim, uma espécie de código civil dos judeus. Por quê? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento, não no Novo, no Antigo Testamento era um organismo político. Então havia leis políticas, leis de julgamento, leis de como proceder, né, na administração da justiça no dia a dia. Essas leis também foram abolidas, porque no Novo Testamento nós não temos mais um povo enquanto ordem jurídica, né, o povo de Israel.
Nós temos agora o povo de Deus que está unido a Jesus através da fé, membros do corpo de Cristo. Em todas as nações, em todos os organismos políticos do mundo. Os cristãos estão toto orbe diffusi, espalhados pelo mundo inteiro. Muito bem. Sobraram então um terceiro tipo de prescrições. São as prescrições que estão na própria natureza das coisas. Ou seja, quando os 10 mandamentos dizem não matar, isso não precisava estar escrito nos 10 mandamentos. Isso está escrito na natureza humana. Na natureza e na justiça das coisas, na ética e na moral, tal qual ela está na natureza humana, não se deve matar o inocente. Ou seja, é sempre, sem exceção, é sempre injusto matar o inocente. Isso não precisava estar escrito na Bíblia. Isso está escrito na natureza das coisas. Então, por isso a igreja, ela não se apega a um texto bíblico. O texto bíblico, ele foi dado por Deus para garantir a nós que nós enxergássemos aquilo que é óbvio. Por causa do pecado original, muitas vezes, nós, seres humanos, distorcemos a realidade. Então, aquilo que você poderia ver com a sua inteligência, pelas suas paixões, pelas suas desordens, você termina não enxergando. Mas Deus garante e entrega a Moisés as 10 palavras, os 10 mandamentos, para que a gente siga. A formulação, ela não é o essencial, não é o importante. O importante é a essência da coisa, é aquilo que está na natureza. Que escrito aqui na Bíblia ou não, seria obrigatório mesmo assim. Não cometer adultério, né? Como está escrito aqui. A igreja adapta e põe uma formulação melhor. Ou seja, não pecar contra a castidade. Porque o único pecado contra a castidade não é o adultério. Aqui é colocado como um pecado sexual por antonomasia, né? Mas, uma vez que o cristianismo saiu do âmbito judaico, né, os judeus, eles tinham uma ordem e uma moral sexual relativamente tranquila, uma coisa ordenada. Mas quando São Paulo, por exemplo, começa a pregar para os pagãos, ele trata de temas que Jesus não tratava. Por exemplo, Jesus não tratou de homossexualismo, de lesbianismo, de fornicações estranhas, mas São Paulo teve que tratar disso, bebedeiras, de todo tipo de assunto que era coisa praticada pelos pagãos, mas que não estava entre os judeus. Mas essas coisas, elas são proibidas, mesmo que não estejam escritas na Bíblia, porque está na própria natureza da sexualidade humana, que elas são imorais. Então a igreja tem uma formulação dos 10 mandamentos que é fácil de guardar e clara, com aquela clareza de quem sabe que está tratando aqui de mandamentos que estão inscritos no próprio ser da coisa. Então, aqui a igreja, como mãe e mestra, não é que ela corrige a Bíblia, não é isso. É que aqui nós estamos no Antigo Testamento, num estágio da revelação em que Deus ainda estava preparando o seu povo. Chegada a plenitude dos tempos, com a revelação de Cristo e a graça que opera em nossos corações, até mesmo com a razão nós conseguimos enxergar mais claro e mais longe. Então, os 10 mandamentos são uma formulação baseada nos textos bíblicos, mas uma formulação catequética mais redondinha, mais bem elaborada para colocar em prática aquilo que são leis que, sim, estão escritas na Bíblia, mas mesmo que não estivessem escritas na Bíblia, estariam escritas na natureza das coisas. É isso que são os 10 mandamentos.